todos com a paz do Senhor. Devera, estamos alegres com esta oportunidade, a qual Deus, por sua bondade e misericórdia, tem nos dado. Quero ser agradecido a Deus por rever muitos irmãos e amigos que temos aqui neste lugar abençoado e também abençoador. A minha palavra de gratidão pela bondade de Deus. Abramos a Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreve o apóstolo Mateus. Todos os irmãos e amigos que de bom grado trouxeram a Bíblia, abramos a mesma, Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus. Leiamos o capítulo 14. Todos os irmãos que de bom grado trouxeram a Bíblia, abramos a mesma, Evangelho de Jesus, segundo escreve o apóstolo Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Se os irmãos encontraram, possam dizer amém. Amém. Diz a Bíblia na tradução que tenho em minhas mãos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Tome um assento em nome de Jesus. Agradecido a Deus pela vida do pastor presidente deste vasto campo, que Deus em Cristo abençoe ele, sua muito digna família. Deus abençoe o presbítero Jean, sua família. Deus abençoe todos os obreiros que estão trabalhando em prol do bom andamento da obra de Deus em São Domingos. Deus abençoe a membresia desta igreja e todos os congregados que se fazem presentes. Deus abençoe minha família, que sempre que pode nos acompanha por este estado, pelo Brasil e algumas vezes em outros países. Aprove a Deus colocar em meu coração esse texto bíblico que está inserido no livro de Mateus, o Evangelho Sinótico. É um texto conhecido por todos que professam a fé na pessoa bendita de Jesus. É um texto com muitos detalhes, informações, preciosidades. É um texto que eu leio desde a minha conversão, porém, todavia,
Eu nunca tinha conseguido pregar este texto, pois é um texto muito rico e texto muito falado, muito pregado. Fica um pouco mais difícil de ser apregoado, porque a gente sabe que os irmãos muito conhecem aquilo que está escrito. Esses dias eu estava orando a Deus, tinha feito um propósito no começo do ano, de ler a Bíblia 3 vezes, e pelo menos 5 livros ao mês, relacionados à Bíblia. E pedindo ao Senhor para pregar mensagens novas que ainda não tinha pregado. O pregador, ele tem um privilégio diferente do pastor. Hoje eu prego aqui em São Domingos. Semana que vem eu prego em sexta em Jaru, sábado e domingo em Ji-Paraná. Então, às vezes o que eu prego aqui, lá é outro povo, outra igreja, outras pessoas. Então eu posso usar o texto lido, apregoado ou ensinado aqui. O dirigente da congregação, ou o pastor presidente, ele não consegue, então torna-se um pouco mais difícil. Mas eu sempre me dediquei muito à pregação desde o meu começo. Eu pedi a Deus sempre que me desse pregações diferentes, novas, para pregar para a igreja. E este ano o Senhor me deu alguns sermões. Dentre esses, o Senhor colocou no meu coração o capítulo de número 14, escrito pelo apóstolo Mateus, a partir do versículo 22. É uma mensagem textualmente falando, e eu gostaria muito que vocês que estão aqui prestassem, fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Eu quero que você entenda, à luz da Bíblia, algo que às vezes você não parou para pensar. Talvez você não ouviu um ensino ou uma pregação que falasse sobre isso. Mas aqui existe uma verdade inserida de forma explícita, que às vezes nós não observamos ou não atentamos para isso. A Bíblia diz que Jesus ordena, ele não pede, ele não implora, ele ordena. Se você ler o livro escrito por Marcos, que faz parte do Evangelho Sinótico também, você vai ver que lá está escrito na tradução corrigida, e obrigou Jesus. Ora, aqui diz ordenou, lá diz obrigou. É bem verdade que de fato você já deve ter ouvido falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus está ordenando, mandando, obrigando aos discípulos, que quer dizer aprendizes, alunos, para entrar no barco. Para quê? Para que fossem adiante, para outra banda, enquanto o próprio Jesus despedia a multidão. Se você ler a parte 13 até o versículo 21, que antecede esta leitura, você vai ver a epígrafe, também conhecido como título, o título dizendo: a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ora, ali a Bíblia vai dizer que tinha cerca de 5.000 homens. É óbvio que você já ouviu isso, porque você é um bom assembleiano, seja na escola bíblica ou no culto de doutrina, que quando a Bíblia diz homens, é fora as mulheres e as crianças. Estima-se aproximadamente 15.000 pessoas. O certo é que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para esta multidão. E agora ele faz este impressionante milagre, mostrando o seu poder sobre a natureza. Se você folhear a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho Sinótico e João, apresenta pelo menos 35 milagres que Jesus fez. João, o apóstolo, vai dizer que se fosse escrito todos os milagres feitos por Jesus, não caberia em todos os livros da terra.
É óbvio que é uma hipérbole isso que o próprio Cristo está dizendo e João está escrevendo, mas o certo é que Jesus fez muito milagre que não está escrito. Dentre esses muitos milagres, estamos diante de um, mostrando o seu poder sobre a natureza. Jesus acaba de multiplicar pães, acaba de multiplicar peixes, olha para os apóstolos, olha para os obreiros, olha para aqueles que daria seguimento ao seu ministério, e diz assim: entra no barco. E existe uma verdade aqui que me fez tirar lágrimas da oração. Porque precisamos ler a Bíblia entendendo que é o único livro que o autor está presente. E as lágrimas saíram, e por que saíram? Porque Jesus obriga, ordena os seus discípulos a entrar no barco. E a pergunta é: pregador, por que isso tirou lágrima dos teus olhos? Porque ele está tratando com pessoas que entendiam de mar, barco, vento, tempestade. E ele está dizendo para os seus alunos: entra no barco e passa adiante. Mas a Bíblia diz que o vento é ao contrário. Às vezes o que Deus quer de nós não é fácil. Eu vou de novo. Às vezes o que Deus quer de nós não é fácil. Entra no barco, parece que eu vejo os discípulos dizendo: mas eu não posso, por quê? Porque o vento é o contrário. E há um olhar humano, parece que Jesus está sendo irresponsável. Porque ele está colocando em risco a vida de obreiros. Ao olhar humano, Jesus está doido. Ao olhar humano, parece que não vai dar certo. Para os mais novos, olhem para mim. Para os mais de idade, relembrem-se algumas histórias. Quantas vezes obreiros no começo de sua jornada foram colocados para dirigir igreja e tiveram que enfrentar matas. Picadas. Perigos noturnos. Pistoleiros que não gostavam de crente. Ao ver humano, parece uma irresponsabilidade. Mas ouça a voz de Deus. A Bíblia diz que ainda há povos, tribos e nações que precisam ouvir o Evangelho. Recentemente, com a minha muito digna esposa, fomos atender um trabalho em uma cidade mato-grossense por nome de Ariponã, Mato Grosso. Outra por nome de Colniza, Mato Grosso. E acabou o culto, eu tinha uma mensagem a entregar no outro dia, precisava vir à noite. Ladeado de um companheiro que conhecia bem a estrada, ele disse: pode deixar que acabando o culto a gente vai, que eu conheço. Infelizmente ele erra o acesso e a gente cai dentro de uma aldeia indígena, aonde era muito perigoso. A gente chega, buzina, e quando pensa que não sai, aqueles índios fortemente armados, e eu pensei, agora já era. Mas o bom Deus, oh glória a Jesus, nos poupou em vida. Sabe o que é isso? É missão, irmão. É coisas que parece que Deus é irresponsável, o pastor é irresponsável, e nós somos irresponsáveis em aceitar aquilo que Deus colocou no coração do nosso líder. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus garante a vitória. Glória seja dada ao nome de Jesus.
E eu preciso ir falando e conversando com os irmãos. Vindo agora de uma viagem missionária em Amazonas, você precisa entender esta parte introdutória do sermão. Estava com a minha família, sempre com eles. E estávamos em um lugar muito difícil acesso. 30 e poucas horas de barco. E se você parar para pensar que ali estávamos, e o culto ia começar, pastor Rui, em uma igreja distante, à beira da água, e eu pensando como os irmãos vão vir para a igreja. Da pouca distância que saímos, cobras, corais, dentre outras, a gente via assim, próximo da gente. E quando pensa que não, muitos irmãos, amigos, colegas, vinham com seu barquinho com a luzinha acesa. Quando tu pensa que não, se achega a quase 500 pessoas naquela pequena igreja. Jesus salva quase 50 almas, batiza 30 e poucas com o Espírito Santo. E Deus falou comigo, tá vendo, meu filho? Eu preciso de alguém que tem coragem para levar a minha palavra. O Espírito que te dá ousadia, que é o Espírito Santo hoje, ele manda te dizer, quando eu mando, quando eu obrigo a entrar no barco, não se preocupe com o que pode acontecer, porque a minha Bíblia diz, é o Senhor falando através de mim, a palavra de Deus diz assim, 1000 pode cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem alguém que recebe esta palavra? Existem desafios. Mas quando a gente começa a ouvir os nossos desbravadores em Rondônia, os nossos pais na fé em Rondônia, a gente começa a perceber que a gente precisa ficar mais crente, que a gente precisa fazer a obra com mais seriedade, que a gente precisa fazer a obra com mais amor. Estava agora recente em Campo Novo dos Parecis. Um irmão conta um testemunho que marca a minha vida. Ele pega o microfone, pois era uma festa e Jesus tinha salvado muitas almas naquele lugar. E no domingo de manhã, como hoje, ele pega o microfone para agradecer aquela coisa linda que Deus fez. E ele disse, eu lembro quando começou este trabalho. Eu lembro que o pastor Hélio, esqueci o sobrenome dele, que agora está jubilado. Eu lembro que o pastor Hélio, ele vinha aqui dar ceia para um irmão, e eu lembro como se fosse hoje, lá no Três Coqueiros, lá no Campo Novo, e ele disse, eu lembro como se fosse hoje o irmão testemunhando, que uma vez ele estava vindo, o pneu da moto fura, era mata para cá, mata para lá, era uma picada difícil para andar, difícil acesso, uma estrada pequena, lembro como se fosse hoje, eu desesperado, sem saber o que fazer, ele falou, calma irmão, eu vou colocar a mão no pneu, e vai ter ar, e nós vamos fazer a obra que Deus nos designou. E ele disse que o pastor orou, e o pneu da moto encheu. Eles fizeram aquilo que deveria ser feito, sabe por quê? Porque o Deus que manda, ele providencia, o Deus que manda, ele dá autoridade. Levanta a mão em nome de Jesus, levanta a mão em nome de Jesus. Deus quer te dar experiências do reino dele, Deus quer te dar experiências da obra dele, Deus quer te dar experiência. Me permita, com temor e tremor, dizer algo. Não queira viver uma vida monótona. Não queira viver uma mesmice no reino de Deus. Não queira viver da mesma forma. Deus tem mais para você. Eu vou dizer de novo, Deus tem mais para você.
Parece que eu vejo Jesus dizendo: entra neste barco, eles não querendo. Jesus ordena, e Jesus diz: entra no barco, vai adiante, enquanto eu vou despedir a multidão. E aqui existe uma verdade, pastor Rui, que é pouco pregada. Por quê? Porque Jesus está dizendo para vocês: eu tenho pães, eu tenho peixe, e eu tenho entra no barco. Para a multidão, eu tenho peixe, eu tenho pão, mas eu tenho despedidas. Eu vou de novo, eu tenho despedida. Era Jesus dizendo para os discípulos: olha, até aqui a multidão pode ir, mas daqui para frente a multidão não pode ir. Eu vou dizer de novo, debaixo do sangue de Jesus: até aqui a multidão pode ir, até aqui a multidão pode chegar, até aqui a multidão pode vir com nós, mas daqui para lá a multidão já não pode mais. Sabe por quê? Porque daqui para frente é para quem eu tenho chamada, daqui para frente é para quem eu escolhi, daqui para frente é para quem eu vocacionei, daqui para frente é para quem eu vou fazer algo novo. Olha para mim, por gentileza. Se tua vida está tranquila, está em paz, não tem calúnia, não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade, fica tranquilo, você só faz parte da multidão. Mas se tem luta, tem calúnia, tem dificuldade, tem prova, é porque Deus te escolheu, te remiu, te chamou pelo nome, tu és dele. Por tantas provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. Aleluia. Entra no bar. Ei. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu disse que o inimigo ia querer te interromper, atrapalhar. Mas hoje você precisa entender o que Deus tem com você e através de você. Entra no barco. Ministério. Entra no barco, sabendo que tem vento, sabendo que tem temporal, sabendo que tem luta, sabendo que tem dificuldade, sabendo que tem tudo isso por detrás dos bastidores. Porque às vezes as pessoas pensam que ministério é só foto, é só mídia. Até um cantor muito feliz, ele canta assim: só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente vai, mas não conhece a dor. O profeta Abacuque, que o nome é abraçado, ele diz assim: o peso que viu o profeta, porque a obra de Deus ela é árdua, a obra de Deus ela é pesada. Bom seria se a obra de Deus fosse só no culto do aniversário do dirigente, né? Que os irmãos vêm, contam: meu pastor é uma benção, meu presidente é uma benção, meu dirigente é uma benção. Ah, mas ele é uma benção, é presente, é parabéns, é não sei o que, mas não é não, irmão. Não é só isso não, é difícil. Tem hora que a mulher olha para o marido e diz: eu não estou aguentando. Tem hora que o marido olha para a mulher e diz: eu não estou aguentando. Tem hora que os filhos olham para o pai e dizem: eu não estou aguentando. Tem hora que alguém diz: eu não estou aguentando, mas aguenta firme, Deus vai te recompensar. É, pastor, é difícil. Os irmãos que moram mais longe da congregação e atende e assiste o trabalho lá, como a gente sempre dizia antigamente. Às vezes, na hora de sair, a vaca embola no arame.
Testemunhos são contados que às vezes começa um incêndio na própria propriedade, mas tem culto. Às vezes o gado desaparece e ele está preocupado com o gado, mas tem culto. Eita, ouça a voz de Deus. Às vezes alguém da parentela, amigo, vizinho, que há tempo que a gente não vê, chega na nossa casa para conversar conosco, e a gente está feliz, mas tem culto. Aí canta de novo, só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente vai, mas não conhece a dor. Você consegue entender isso, irmão? É a responsabilidade. Às vezes a gente está em viagem, está boa a viagem, mas tem culto, tem o compromisso. Às vezes a gente está, como estou hoje, no antibiótico, anti-inflamatório para pregar. Às vezes, alguns como eu, preguei já com Covid, costela machucada. Às vezes sem aguentar falar. Mas é o peso do ministério. É o peso da chamada. É a responsabilidade. Ah, mas eu preciso liberar o que Deus manda. Levante uma mão para cima. Deus fará por você, se você fazer para Ele. O Espírito de Deus me dá esta frase agora. Deus fará por você, se você fazer para Ele. Assim te diz o Senhor. Deus não deve nada para céu, ninguém. A recompensa é certa se você acredita. Dá um glória bem gostoso. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça nos envolvendo hoje aqui. Desde ontem Deus tem falado para nós que estamos na frente do trabalho. E eu não entendi o porquê deste versículo escolhido. Mas eu estou entendendo porque Deus está tratando com pessoas aqui. E Jesus diz, entra no barco. Aleluia. Mas Jesus, o vento está forte, tem problema não, entra. Jesus, a tempestade é grande, tem problema não, entra. Jesus, o mar está revolto, tem problema não, entra. Aí a Bíblia diz que eles entraram no barco. Ele vai lá despedir a multidão. Aí o texto diz no versículo 23, e despedida a multidão, vírgula, subiu ao monte para orar à parte. Ah, irmão, se você soubesse que você não está só, tem alguém com o joelho dobrado orando por você. Tem alguém com o joelho dobrado enquanto você está dormindo, dizendo, Senhor, cuida do meu pastor, cuida do meu dirigente, cuida do meu líder,
Cuida daquele que você chamou para uma obra tão linda, tão sublime, tão tremenda. Deus está dizendo, você tem uma cobertura espiritual. Deus está dizendo, pessoas que você nunca viu, não sabe quem é, está orando por você, e eu preciso liberar o que Deus ordena. O sucesso da tua chamada não está só em você, está em alguém que está à tua volta, intercedendo por ti, dizendo: dá força, dá ânimo, ajuda, completa a obra da saúde, abençoe a causa. É tão verdade isto, que eu lembro que eu estava me preparando para um trabalho, e eu já disse e eu volto a dizer, eu preciso dizer isso, eu gosto de fazer isso, e eu me preparando para um trabalho para pregar, preocupado, muito preocupado. Deus falou comigo: se retira por 3 dias, vai orar. Conversei com a minha esposa, em comum acordo, chamei um colega de ministério, saudoso em memória, Rony, e disse: vamos orar mais eu. Ele falou: quanto tempo? Eu falei: 3 dias e 3 noites. Ele falou: tudo bem. Quando eu estava saindo, o Senhor falou: e em jejum total. E não aconselho isso, sem água e sem comida. Eu disse: tudo bem, e fui orar. Quando eu digo para você que tem pessoas orando por você que você não conhece, talvez você não entenda. Quando eu comecei a orar, faça favor aqui, meu amigão. Quando eu comecei a orar, veio alguém perto de mim, é um lugar escuro, me deu um abraço. Falou: você é o Washington? Eu disse: sou. E eu fui orar. Para mim só ia estar eu e o irmão lá. Falou: pois é, eu estou orando por você, sem te conhecer. Quando ele falou aquilo, o Senhor falou para mim: vai lá na moto para você continuar a orar. Pega um dinheiro e entrega na mão deste homem. E era todo o dinheiro que eu tinha naquele dia. Quando eu entreguei o dinheiro para ele, ele falou assim: agora eu vou descer deste lugar de oração. Eu disse: por quê? Porque eu falei para Deus que se Deus tivesse um projeto na minha vida, um plano na minha vida, o Senhor me dava o recurso do meu fogão, meu bujão de gás aqui hoje. E eu disse que eu ia orar até a providência chegar. E eu nunca imaginava que seria o Senhor, o pregador do Evangelho, que me daria este dinheiro. E ele desce daquele lugar chorando. E eu continuo chorando, porque eu sabia que tinha alguém orando por mim. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus subiu ao monte para orar à parte, porque agora ele deu uma missão para os apóstolos, os discípulos, os aprendizes, os alunos, e ele precisava interceder por eles. Assim eu vos digo, obreiros da casa de Deus, quando alguém te dá uma missão, quando alguém encarrega de colocar você na frente de um trabalho, tem um batalhão orando à parte, tem um batalhão orando às 5 às 6 da igreja, outros orando no quarto, outros orando na sala, outros orando andando, outros orando na mata, e está orando, e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu cuido da tua chamada, eu cuido da tua vida, eu cuido de você. Já pensou, pastor Rui? A igreja de Jacinópolis, a igreja de São Domingos e tantas igrejas que eu já estou agendado. Eu só tenho um final de semana vago, porque vagou agora, rápido. Que é 6 e 7 de setembro, desmarcaram agora comigo. Esse ano já tinha completado desde maio. Todos os finais de semana. Mas mudou o dirigente da igreja. Imagina. Os irmãos lá de Jacinópolis. Oh Deus, abençoa o pregador, guarda ele. Os irmãos daqui. Aí a carreta vem a mais de 100 por hora, porque o irmão estava em 100. O irmão faz uma passagem que não podia ser feita, bate atrás a mais de 100 a caminhonete, a mais de 100 ele.
A caminhonete roda, capota e fica 2 metrinhos só da BR. Machuquei pouco. Aí eu penso assim, o que é isso? É a oração de um batalhão dizendo, guarda ele vai pregar na nossa festa. Guarda ele vai estar lá no dia pregando de manhã. Aí Deus está dizendo assim, eu vou guardar, eu vou proteger. Por quê? Porque além da minha família, além de mim, tem um batalhão orando por nós, irmãos, aleluia. Você consegue entender o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo, pode aceitar, pode fazer, pode aceitar este compromisso. Por quê? Porque tem um batalhão orando, Pai. Pastor Rui, sua família está aqui? Eu preguei. Não tem 8 meses no Pastor Ciote, em Curumbinhara. É um lugar que os irmãos sempre me convidam. E eu lembro que quando eu sentei perto de um obreiro, e eu esqueci o nome desse obreiro. Sentei não, perdão, eu joelhei. Ele estava orando assim, pastor. Deus, o pastor Rui, lá naquele campo de trabalho. Quantos lugares que não tem alguém falando o nome do pastor Rui? Quantos lugares não tem alguém falando o seu nome? Às vezes a gente pensa que está só, mas Deus está dizendo, eu tenho um batalhão de soldado em prol de você, aleluia. O Espírito de Deus está dizendo assim. O irmão veio lá de Paraná, o presbítero, acabou de falar o nome do pastor Sadraque, acabou de falar o nome do pastor Carlos, que é meu amigo, eu sempre prego ali, presidencial, 1, 2, sempre prego ali no Ji-Paraná. Todo mês eu prego uma mensagem de Paraná. E ele estava falando o nome do pastor dele aqui. Sabe por quê? O pastor dele está em Ji-Paraná, mas o nome do pastor dele está aqui. É porque aonde ele vai, ele olha pelo pastor, ele fala o nome do pastor. E é por isso que estamos aqui, porque tem soldados batalhando por nós. Oh, meu irmão e minha irmã, você faz parte do maior exército da terra. Este exército é o exército de Deus. Só quem pode adorar o general dos generais. Fecha teus olhos. Não deixa a distração tirar o foco do culto hoje. Não é reunião de ministério, mas Deus está falando desde ontem. Se você soubesse do tanto de gente que tinha, até canta melhor do que você, até prega melhor do que você, até rege melhor do que você, até lidera melhor do que você, mas Deus escolheu você. Você é um escolhido de Deus. Bilhões de pessoas compõem a face da terra, mas Deus escolheu você. Eu vou falar de novo. Deus escolheu você. Isso, com os olhos fechados. Deus escolheu você. O Espírito de Deus está falando com pessoas e lágrimas começam a gotejar. Deus escolheu você. Por mais que você olhe para você e diz o que ele viu em mim. Porque eu. Porque a minha família. Tanto que ela blanda.
Chora mesmo, irmã. Entenda a responsabilidade de uma chamada, irmão. Atenciosamente, olha para cá e eu volto a pregar. O que Deus viu em mim? E eu vou continuar falando. Mas o Senhor colocou no meu coração este louvor. Aleluia. Eu não sei o que ele viu. Não entendo por que me amou. Por que será? Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Isso, chora, vai, chora! Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer. Mesmo assim ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, Falta algo em mim. eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu. Eu também não sei, não. Entendo. Eu queria que você continuasse chorando, porque Deus está tratando e trabalhando em você. Eu não sou o que devia. Sou não, de jeito nenhum. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Meu Deus! O que eu mereci era morrer. Mas ele me prometeu o céu. Só quem pode adorar! Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar? Isso, adore a Ele, vai! Eu jamais saberei. Glorifica o nome dEle, vai! Escolheu Mais de uma coisa. eu sei que eu tenho ele. Eu só quero Tá tão gostoso, sinta esta presença agora, sinta esta presença agora. E se eu não adorar algo em mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Que eu tenho
para cá porque o culto de hoje é um culto diferente. O que Deus tem para nós é algo novo. E agora Jesus está orando à parte porque ele pede para os obreiros dele entrar no barco. E o vento era ao contrário. Não precisa ser um PhD em teologia, não precisa ter uma boa faculdade teológica para saber que vento ao contrário na Bíblia fala de luta, prova, dificuldade, problema. Então eu aplico o texto ora lido dizendo: o problema é grande, a luta é grande, a dificuldade é grande, mas Jesus estava orando. Eu não me atrevo a arriscar, porque aonde a Bíblia não fala, devemos fazer silêncio. Mas o texto lido diz: e sendo já tarde, estava ali só. Mas mesmo só, ele, o Senhor, estava orando. Hoje existe campanha do sal, campanha de não sei o que, campanha de não sei lá mais o que. E eu muito prego em poucas igrejas, em outras igrejas. Inclusive este ano eu só tenho uma agenda em outro ministério, porque às vezes a gente se surpreende. Esses dias eu fui pregar numa campanha derrotando um gigante. Colocaram um boneco bem grande em uma igreja. E os caras com as bolinhas lá em Jiparaná, lá em 94. Uma igreja grande, eu acho que é o maior templo de igreja construído em Jiparaná. Tem a nossa igreja do pastor Sadraque, que tem um barracão do lado ali, mas em templo mesmo eu acho que é maior. E fui pregar também em Jiparaná, essas coisas parece que é só lá que acontece. Fui pregar os 7 mergulhos de Naamã. E tinha uma piscina e depois do culto os irmãos tinham que mergulhar na piscina. Mas o certo é que amém. Mas a Bíblia ensina-nos que a vitória ainda vem através da oração. Quer vitória? Vai para a oração. Eu vou falar de novo. A vitória ainda é através da oração. E o Espírito de Deus está me dizendo: ore, porque eu ainda abro madre, ore, porque eu ainda curo o câncer, ore, porque eu ainda liberto, ore, porque eu ainda transformo, ore, porque eu ainda faço a obra, ore, porque eu ainda ressuscito, ore, porque eu ainda opero maravilha. E Jesus termina ali a oração. E a Bíblia diz que agora os seus alunos, aprendizes, discípulos, estavam no meio do mar. E agora eu vou precisar muito da compreensão de vocês. E eu quero que você abra a Bíblia. Mateus capítulo 14. Meu Deus do céu. Mateus capítulo 14. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus capítulo 14. Se os irmãos encontrarem o versículo 24:1, possa se levantar e ler o versículo 24. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus 14, versículo 24. Quem achar pode ler. Aonde o barco estava, irmã? No meio.
eu vou usar algo que um certo pastor disse, que uma ilustração ela é mais difícil de ser esquecida. Então eu vou usar alguns amigos que tenho aqui. Meu amigo, faça favor aqui rapidinho. Isso. Jean, fica em pé pertinho dele, o irmão aqui. Cadê pode ser isso, vem. Pronto. Quem é bom assim de zóio? Aonde é mais ou menos no meio aqui da congregação? Aqui mesmo? Então fica bem no meio aqui, fica bem no meio. Isso. Eles estavam no meio do mar. E a irmã leu que o vento era. A irmã leu também que a tempestade, no bom sentido da palavra, para os irmãos entenderem, era violento. Estava açoitando as ondas, porque o vento era ao contrário. Seu nome? Saulo. Jean, Pedro, Silvio. Hoje o nome de vocês não mais esses. Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, tal. Parece que eu vejo um olhando para o outro e dizendo assim: vamos voltar? O vento está muito forte. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos superar. Vamos desistir. Vamos morrer neste lugar. A vontade de desistir é muito grande, porque as lutas são muito fortes. Mas eu não sei quem, mas eu sei que alguém dentre eles disse: mas por que parar? Se estamos no meio. Alguém não entendeu? Por que parar? Se estamos no meio. Aí parece que um olhando para o outro, dizendo: mas como assim? O que tem a ver isso? A mesma distância de voltarmos é a mesma distância de terminarmos. Escute o que Deus quer dizer. Porque vamos parar agora? Já sofremos tanto. Já deixamos tanta coisa para trás. Entenda isso! Por que parar agora? Por que desistir agora? Deus está dizendo: já que você remou até aqui, é proibido você parar, é proibido você desistir. Assim te diz o Senhor: termina aquilo que Deus colocou na tua vida. É por isso que Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio. Porque no começo é fácil. Ora blanda, cala blandai. Turidere blandore blasturidere cala blandoi. Mas eu amo a Bíblia e vocês ficam aqui por gentileza, porque a ilustração acabará agora. Mas a quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles. Tipo assim: eles não podem ficar mais só. Agora eu preciso me aproximar deles. A Bíblia diz que Deus não dá prova a qual a gente não consegue suportá-la. Deus está dizendo: até agora eu deixei vocês só, mas a partir de agora eu volto para perto de vocês.
Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles. O Espírito Santo me traz aqui diretamente do Riozinho, para pregar aqui, já vou embora amanhã, ou quem sabe até hoje à noite, só para dizer para alguém, não desista, não para, porque Jesus está chegando, e quando Ele chegar, o milagre vai acontecer, e quando Ele chegar, a porta vai se abrir, e quando Ele chegar, o impossível vai acontecer, e quando Ele chegar... Obrigado. Como é lindo saber que Deus está falando. Como é lindo entender a voz de Deus no nosso meio. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles. Mas o mais lindo aqui é que Ele não veio de navio, Ele não veio de barco, Ele não veio nadando, Ele não vem mergulhando, Ele não vem por cima. Diz a Bíblia que Ele vem andando por cima do mar. E aqui, pastor Rui, entra uma coisa muito séria. Porque aquilo que estava atemorizando, deixando eles com medo, pasmados, Jesus começa a andar por cima. Era Jesus de uma forma pedagógica ensinando para eles: aquilo que te tira a paz, aquilo que te tira a noite de sono, aquilo que te faz isso, aquilo que te faz aquilo, está debaixo dos meus pés. Eu vou dizer de novo: está debaixo dos meus pés. Eu vou dizer pela última vez: está debaixo. Irmãos, eu estou sentindo uma presença de Deus tão linda neste lugar. Eu sei quando a mensagem está trabalhando assim de forma clássica, de forma terrível, tremenda, esplêndida, espetacular. Deus está dizendo: diga para a minha igreja que aquilo que tira a noite de sono deles, aquilo que deixa eles preocupados, com medo, está debaixo dos meus pés, e na hora certa eu farei o milagre. O problema é que eu desejo, eu quero, eu almejo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. E Deus está dizendo de forma minuciosa: é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é na hora de Deus. Eu estou aqui com a unção do céu. E Deus está dizendo para mim: deixa acontecer no meu tempo. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa eu fazer como eu quero. Tem alguém se precipitando aqui. Tem alguém tomando decisões que não deveriam ser tomadas ainda. Tem alguém querendo fazer aquilo que não é para ser feito. Deus está dizendo: deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. Da minha hora irá acontecer. O Senhor me fez lembrar de algo que eu já contei aqui, mas nunca podemos dizer o que Deus fez. Talvez alguém não sabe. O meu filho, que anda para lá e para cá, vai fazer 4 anos em setembro. É fruto de um grande milagre. Os irmãos sabem disso. E quantas vezes a gente viajava e as pessoas perguntavam: por que vocês não têm filho, um casal tão novo?
Quando falava isso, minha esposa se derramava em lágrimas e chorava, porque tudo que ela mais queria, e eu, desde quando eu casei, era ter um filho. Mas a minha mulher não podia ter filho. Mas no tempo de Deus, chegou a bênção. E eu estou sentindo de dizer para alguém aqui. Aleluia. 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 Ah, se você soubesse. Eu vou falar de novo. Ah, se você soubesse que está mais perto do que nunca. Ah, se você soubesse que está chegando aquilo que alegrará os seus olhos, alegrará a tua alma, alegrará a tua casa. Ah, se você soubesse que aquela promessa antiga está próxima. Ah, se você soubesse que aquilo que um dia ele te disse está chegando. Ah, se você soubesse, acabava este culto e você marcava um culto de ação de graça, mas não aconteceu, mas vai acontecer, vai chegar. Eu, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu fui a uma missão em Cacoal, enviado pela igreja de Machadinho do Oeste, pastor Gildan Lima Almeida. Eu dirigi um setor de trabalho lá com 6 igrejas, e desde muito novo envolvido na obra. Novo que eu falo é novo convertido. Eu fui lá e vi aquele templo lá, pastor Nelson, hoje pastor de Porto Velho, nosso pastor da Semaderon. Culto de terça-feira lá, ele estava ensinando sobre o livro de Romanos. Ele até publicou uns CDs sobre este livro, e foi muito lindo a mensagem. E eu em pé ali naquele lugar, vendo porque não cabia pessoas, eu falei chorando em lágrimas, um dia eu queria pregar aqui nessa igreja. Mas eu tinha só 2 anos de crente, já dirigia 6 igrejas, uma sede mais 5 congregação e também 2 pontos de culto, então totalizava 8. Diácono, tinha evangelista, presbíteros, era um setor muito bom, muito grande que tem lá em Machadinho. E eu orava a Deus e falava isso. E eu estou em um congresso um dia, em Cacoal. Ligo para o pastor Nilson Lutemberg, hoje pastor de Ministro Andreasa, ele não era pastor lá. E eu disse, pastor Nilson, eu estava orando e Deus me tomou. E disse que o pregador da noite hoje não vai pregar. E disse que eu seria o pregador. Ele olhou para mim e deu risada, o Nilson assim no telefone, né, chamada de vídeo. Quando nós chegamos ali, isso tem alguns anos, quando nós chegamos no congresso, lembro-me como se fosse hoje. O pastor ficava olhando para mim toda hora, e eu não digo o nome do pastor por questão de ética, não é o pastor Paulo hoje. E ele ficava me olhando toda hora. E a igreja repleta de gente. E, enfim, ele falou, irmãos, o pregador não vai vir. O Nilson olhou e chorou. Olhou para mim, aí meu coração acelerou, pastor Rui. Falei, agora sim. Mas ele disse assim, mas Deus é tão bom, ainda usou o nome de Deus, que tem outro pregador aqui. Aí eu falei, é eu mesmo, tem outro pregador aqui. Enfim, resumo de história, escuta bem isso. O pastor coloca outro pregador para pregar. Eu falei, mas Deus, o senhor mostrou que o pregador ia faltar, mas enfim. Passa-se alguns dias, teve um congresso na nossa igreja, em Cacoal. Eu já estava residindo lá. O pastor me convida. Passa-se alguns dias, eu vou ensinar, ensinei agora recentemente, é uma terça de novo. E todas as vezes que eu ocupo aquela tribuna, eu lembro daquela oração. E eu lembro da promessa de Deus. E eu sei, irmãos, que o inimigo quer tirar a tua atenção.
Porque Deus está falando forte com pessoas aqui que têm chamadas de Deus. E desde ontem Deus está falando isso e eu tenho convicção, eu estou convicto disso. Deus irá cumprir detalhes por detalhes. Eu vou falar de novo. Deus irá cumprir detalhes por detalhes. E Deus ainda manda dizer: pode passar o tempo que passar, porque eu sou fiel para cumprir detalhes por detalhes. E Jesus está caminhando. Mas quando ele começa a caminhar, e eu preciso que você focalize isso agora. Versículo 26, abra a Bíblia de novo. Você precisa abrir a Bíblia. É um ensino e eu quero que você aprenda. O primeiro que achar, leia o 26, capítulo 14. Os irmãos ficam com a Bíblia aberta, o irmão vai ler de novo. Pode ler, irmão. Quem está vivo diz amém. Quem disse que era um fantasma, irmãos? Quem, irmãos? O medo era tão grande. A luta era tão grande, a prova era tão grande, que eles não conheceram o próprio Jesus. E eles confundiram, quem está vivo diz amém. E eles confundiram Jesus com um. Agora olha para mim. Existe bênção que às vezes vem embrulhada em um papel de problema. E a gente quando olha é um problema, mas quando abre é uma solução. Se você olhar para a história de Moisés, você vai ver que quando sua mãe engravida, era um problema, não era assim, pastor Rui? Porque tinha que matar, mas quando ela engravida, ela pensa, um problema, não vai ter jeito, mas era a solução para o povo daquela época. Deus está dizendo para alguém, aquilo que parece ser um problema, será resposta de oração, aquilo que parece que é um problema, será o milagre que você tanto espera. A terceira vez que eu fui preso, a minha mãe ficou desesperada e ela gritou no meio da cidade: eu estou orando! E meu filho vai preso. Mas foi lá na cadeia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Deixa Deus fazer, irmão. Você está entendendo? Deixa Deus fazer. Ele começa a andar, e os discípulos dizem, é um fantasma, já era, acabou, vamos morrer, porque existia um credo naquele tempo, existia um mito naquele tempo, que ali tinha muito fantasma, porque muitas pessoas morreram ali, mas não era um fantasma, era Jesus andando por cima do mar, era Jesus chegando por cima do mar, era Jesus chegando. Deus está dizendo, para com esse medo, sou eu. Jesus, porém, nos falou logo dizendo, tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Partindo para o final desta mensagem, pregada e ensinada ao mesmo tempo.
Escute a voz de Deus. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, mas tem uma coisa, eu também quero ir por cima do mar. Cadê o Pedro? Quem que é o Pedro? Vem cá, Pedro. Pedro, Jesus disse assim: vem. Aleluia. O que Pedro queria, irmãos? Andar por cima? O que Pedro queria, irmãos? Andar por cima? E Jesus disse: vem. A Bíblia diz: agrada-te o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus está dizendo para alguém, não é todos. E esta mensagem não é para todos. E a de ontem não foi para todos. E para algumas pessoas, Deus está dizendo para alguém: se você quer viver coisas maiores, hoje é o dia. Se você quer viver coisas maiores, hoje é o dia. Estava eu, um pastor que já foi pastor de São Domingos, e os irmãos vão lembrar o nome aqui agora, que está em Machadinho morando. Como que é o nome dele? Daiodair. Estava eu, ele, isso há mais de 12, 13 anos atrás, na Bolívia, em um trabalho que a nossa igreja em São Miguel fazia, em São Joaquim, São Ramon. Inclusive tinha mais alguns irmãos lá de São Domingos. Você estava nesse tempo? O tema da festa é bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Pastor Edmilson, né, irmão? Você lembra então? Lembro como se fosse hoje, eu tinha poucos dias na igreja. Eu me converti, fiquei 6 meses no centro de operação. E eu fumava tanto crack, que até naquela época ainda, já tinha quase 9 meses que eu tinha parado, tinha marca de crack na ponta do meu dedo. E eu com os olhos fechados, eu disse: Deus, eu quero viver algo mais. Eu sou novo, convertido, eu não entendo nada de igreja. Mas eu quero que o Senhor me levanta como um pregador. E se o Senhor tem alguma coisa comigo, eu quero o dom da palavra, da sabedoria hoje neste culto, porque foi pregado que tem. Quando pensa que não, vem uma irmã marchando. Ele disse: irmão, Deus acabou de ouvir tua oração. E você recebe o dom da palavra da sabedoria. Quando eu disse aos irmãos que com 2 anos, mesmo sendo diácono, eu dirigi a igreja, eu já tinha pregado em quase todo o estado de Rondônia. Porque quando Deus dá, irmãos, é muito rápido, aleluia. E Deus está dizendo para mim: diga aqui hoje pela manhã, que eu quero dar algo a mais para quem deseja. Ele disse: Pedro, vem! Vem. Com os olhos fechados, com a mão estendida, irmãos. É um culto diferente. Eu estou batendo nesta tecla porque você precisa entender. Recebe de Deus algo novo. Eu vou falar de novo. Recebe de Deus algo novo. Espírito Santo. Meu amigo que tem me ajudado a pregar com muita dificuldade hoje aqui. Mas confirma esta palavra. Entregar algo novo, porque tem alguém como Pedro dizendo: eu quero viver algo novo. Eu quero receber algo novo. E Jesus disse para Pedro: vai, Pedro!
Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro começa a andar. Mas por infelicidade de Pedro, Pedro começa a olhar a água agitada. Pedro começa a olhar o vento ao contrário. Pedro começa a olhar as dificuldades. Pedro começa a olhar para ali, olhar para aqui, cai! E Pedro, cadê o Pedro? Vem cá, Pedro. E Pedro começa a afundar. Começa a afundar, Pedro. Isso. Mas ainda afundando, ele disse: Senhor, Senhor, socorre-me. socorre-me. Agora olha para mim. Jesus poderia dizer assim: quem mandou você olhar para o vento, olhar para a tempestade, olhar para o problema? Mas Jesus não. Jesus estende a mão para Pedro. Eu não sei o que ele viu em mim. Como que Jesus olha para um homem que deixa de olhar para ele e olha para o vento, olha para o mar, olha para a tempestade, olha para o vento ao contrário? Mas o papel de Jesus enquanto esteve na terra é estender a mão. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer, mas a mão de Deus se estende aqui nesse lugar. A mão de Deus estende aqui neste lugar. Pastor Rui, se não fosse a mão de Deus, o senhor não estaria aqui. O Pedro não estaria aqui. O Jean não estaria aqui. O Saulo não estaria aqui. O nosso violonista e o sonoplasta não estaria aqui. O Washington não estaria aqui. Mas a mão de Deus olhou para Pedro afundando e disse: Pedro, você pode estar afundando, mas a minha mão chegou. Você pode estar afundando, mas a minha mão chegou. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida. A Bíblia diz que a mão de Deus está estendida. O Espírito Santo olha para cá, irmão. O diabo quer tirar a tua atenção, olha para cá. O Espírito Santo está dizendo para você, em nome de Jesus, segura na mão de Cristo hoje. E Jesus segura na mão dele. E parece que eu vejo Pedro levantando ele. E eu encerro agora, porque a minha força física não consegue falar muito mais. Pega ele e coloca ele de pé. E disse: Pedro, vamos para o barco. Mas agora Pedro não afunda mais até chegar ao barco. E o segredo não está em Pedro. O segredo está naquele que segurou na mão de Pedro. Eu vou falar de novo. O segredo não está em Pedro. O segredo não está na tua mensagem, na tua exegese, na tua hermenêutica, na tua oratória. O segredo não está na tua homilia. O segredo não está na tua retórica. O segredo está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. O segredo não está na tua afinação de voz. O segredo não está na tua regência. O segredo não está naquilo. O segredo não está naquilo outro. O segredo está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Deus está falando para alguém aqui. A glória é dele, o louvor é dele, tudo aqui é dele. E eu encerro com esta
fala e orando. Quem conhece Urupá, Rondônia, levanta a mão. Teve até uma reinauguração. O pastor Rui estava lá, né, pastor? Eu fui convidado para pregar, pastor Rui. Em um congresso. E a gente é bom falar dos outros, né? Mas eu gosto de falar de mim. Dos meus erros, das minhas falhas. E eu fui pregar. Eu nunca vi tanta pessoa descrente igual naquele dia e desviado. Eu nunca preguei para tanto num dia só. Nunca, toda a minha vida. E olha que eu já preguei e salvou 300 almas em uma pregação. Jesus fez isso. E naquele dia eu fui pregar, irmão, mas era gente não crente, que eu nunca tinha visto. E eu estudei, preparei a mensagem. Falei, hoje eu vou arrebentar. Quando eu vi aquele tanto de alma, eu falei, é hoje. E não tem muito tempo não. Irmão, eu preguei, pulei, sapateei. Fiz tudo. Não salvou nem meia alma. Aí eu sentei assim. Tem um pastor lá por nome de Luiz Antônio. Pode perguntar para ele. Quem já ouviu falar do pastor Luiz Antônio? Era o vice lá em Urupá. Lá um irmão. Conhece não, pastor? Um magrão alto. Eu sentei assim. E ele falou, meu irmão. Tem dia que não é do jeito que a gente quer. Eu falei, não, pastor. É porque eu falei que eu ia arrebentar hoje. Eu falei que ia quebrar tudo hoje. Eu falei que hoje ia ser muitas almas. E Deus mostrou para mim que quem faz é Ele. Quem tem é Ele. Quem opera é Ele. Recentemente, um pastor que não preside campo em Rondônia mais. Ele foi para uma bonita cidade. Eu preguei com ele 10 noites antes dele ir para essa cidade. Só sobre o Espírito Santo, ele me convidou para falar só sobre o Espírito Santo. Ele é um grande pregador. Voltou para Rondônia agora. Ele chegou e falou assim, agora eu estou no lugar que eu devia estar. Aqui vai explodir, aqui vai quebrar tudo. Falou no púlpito da igreja. Quando ele falou, Deus falou no meu coração. Falou, coitado dele, não fica muito tempo. Por quê? Porque a obra de Deus não é, eu vou arrebentar, vai nos não. A obra de Deus é, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, estende a mão, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho. Aí ele diz, eu tenho, eu posso, eu faço, eu tenho, eu posso, eu faço, eu tenho, eu posso. Então seja humilde e entenda que quem manda na igreja é Deus. Pastor Rui. E é uma conversa para nós, obreiro crente aqui hoje, pastor Rui. Eu lembro de um pastor que falou um negócio para mim que eu dou risada até hoje. Saudoso em memória, pastor Nelis. Ele convida um grande amigo meu, e eu estava pregando com ele, para assumir um setor por nome de Nova. Hoje ele é pastor presidente da Assembleia de Deus. E ele falou assim, pastor, eu não posso dirigir o setor 9 em Ariquemes. Eu preguei na festa do setor 9 em Ariquemes, irmão, esse ano. Eu não me lembro por certo, mas teve muitas almas, muitos batismos com o Espírito Santo. Mais de dezenas, tanto de alma como de batismo. É uma igreja muito grande. Talvez alguém conheça Ariquemes, é só ir no setor 9. É grande, irmão. É grande. E ele disse, eu não posso. Eu não consigo. O pastor Nery sorriu e falou, então você pode. Porque se você falasse que podia, você não podia. Porque a obra de Deus é assim. Moisés disse que não podia. Outro disse que não queria. Outro disse que ainda era muito jovem. Outro disse que era pesado de língua, Moisés. Outro disse que era o menor da tribo. Outro disse que era o menor da casa do seu pai. Deus está chamando quem é dependente dele. Prepotente, orgulhoso, nariz empinado, não presta para trabalhar na obra de Deus. Deus trabalha com o coração contrito. Deus trabalha. Fica de pé.
Não preciso eu falar da minha fragilidade hoje, além do problema físico, que dói muito. Ainda entra o problema da gripe, da garganta. Então os irmãos estão vendo naturalmente que eu não estou bem. Mas eu não podia deixar de vir aqui, atender amigos, companheiros. Também tinha muita vontade de rever o pastor Rui. Há quanto tempo que ele sempre me convida, um amigo, desde Corumbiara. Sempre me chama, mas nunca dava certo. E agora ele assume o campo, em São Domingos, e eu consigo atender 2 festas, né, acredito, né, do irmão, e se Deus assim permitir, do outro irmão que estava aqui ontem. Então eu vim em um sacrifício, estou pedindo aos irmãos desde ontem que ora por mim, eu não estou bem, dói muito as costelas aqui ainda devido ao acidente. Eu acredito que fraturou, mas o médico disse para mim, falou, meu filho, não tem como engessar a costela, nada. Se você fazer o exame, se você tiver com a costela machucada, a única solução quebrada é antibiótico anti-inflamatórios. E se não tiver também, você está sentindo dor, é isso aí. Então dói, mas o compromisso e a responsabilidade eu tento esforçar, mas aí dói de novo. Mas eu estou aqui. E Deus tem nos ajudado, eu estou conseguindo falar. Mas sabendo a intenção de Deus por um tema como esse, e eu estou no mesmo sentido, falando para pessoas que têm chamado e são escolhidos. Mas eu queria fazer algo inusitado, novo, que não acontece comigo, e nem através de mim. Mas eu entendendo o propósito de Deus aqui. E eu sei que assim tem pessoas à minha direita, pessoas atrás, aqui na cozinha, pessoas à minha frente. Eu sei, eu conheço Deus e assim, eu prego todos os dias praticamente da minha vida. E eu sei o que Deus está fazendo. Mas eu queria dar um conselho para você. Olha para mim, por favor. Não para no meio, não. Vou falar de novo. Não para no meio, não. O nosso Natal, o meu e da minha esposa, não tínhamos o Caleb. É vergonhoso dizer isso. Osso que a gente ganhava no mercado, com aquelas carninhas que vem naqueles ossinhos que fala. Batata. Aquelas batatas que tinham um pouco de coisa, a gente tirava. E nisso eu tinha uma proposta salarial, na época, muito grande para gerenciar uma loja em Buritis. Minha esposa sempre trabalhou com venda, então nós iríamos se nós quiséssemos. E quantas noites eu orei para Deus permitir isso. E Deus falava, aguenta. 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 Tinha uma congregação perto de casa que o pastor é meu amigo. Amigo, estou falando amigo, irmão. Inclusive eu prego em outubro lá. Eu não tinha uma geladeira e a gente levava litros de água para buscar água para tomar. E a proposta financeira muito alta. E um dia eu fui buscar água lá, minha mulher foi buscar água. Falaram, nós não vamos dar mais água para vocês. Falaram, mas uma igreja negando água, um pastor negando água. Mas era o vento ao contrário. Eu vou falar de novo, era o vento ao contrário. Era a prova. Era a luta. Eu agora, vindo para cá, melhor perdão. A semana de eu atender aqui, o pastor Sadraque Muniz pede para o líder de jovens de Paraná me ligar para me pregar na festa de Paraná, na sede, o culto de gratidão da sede. Tem a do campo e tem a da sede. Ele me liga, eu converso com ele, não tinha agenda. E eu lembrei
Hoje eu atendo muito ele, tanto no culto de ensino dele, ele ensina, ele coloca eu, me liga e eu vou lá ensinar. Como em eventos. E eu me lembrei quantas vezes eu fui pregar em Paraná, acabar o culto, eu dormi em banco. Ninguém me levar para jantar. E hoje eu sou tão honrado. É porque tudo tem um tempo. O problema é que a gente é apressado. Tudo tem um tempo. Eu estou pregando para pessoas aqui financeiramente, falando que tem uma promessa de Deus muito grande. Mas é aqui. E você está confuso, sem entender, sem saber. Concernente à área ministerial chamada também. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus vai fazer tanta coisa linda, mas você não está entendendo o tempo. E nada mais difícil do que esperar. Ninguém gosta de esperar. Você quer ver quando a gente chega no banco e tem um tanto de gente assim? É um desânimo. Qualquer lugar que a gente chegar e tiver mais gente na nossa frente, é um desânimo. Esses dias eu estava mais um amigo meu e ele falou uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar na minha vida. Ele disse: rapaz, eu estou com vontade de chegar aos 65 anos. Eu falei: para quê? Só para mim não pegar mais fila. Eu falei: rapaz, eu vejo outro querendo ficar mais novo, você quer ficar mais velho. E ele é novo. Mas escuta isso. Apresse o tempo não. Ei, psiu. Apresse o tempo não. Ei. Espera. Vou falar de novo. Espera. 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 Ei. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, sobre espera isso. Ela tinha acabado os estudos e a mãe dela, tudo que mais queria era pagar uma boa faculdade para ela, ia ser a primeira pessoa formada da família. Quando ela casa comigo, o presente de aniversário foi uma caixa de Nissin. Disse: quando terminar vocês vão passar fome. Por quê? Porque não tínhamos salário na obra. Mas Deus usou uma pessoa, me deu um terreno, eu vendi o terreno e paguei a faculdade da minha esposa à vista. Ela foi a primeira filho de 8 irmãos a ter a faculdade. Deus não deve nada para ninguém. Espera. Espera. Viajei durante anos com uma pop, eu e minha esposa, que eu ganhei fazendo a obra. Não aguentávamos, as minhas costas dói até hoje, por causa da bolsa que tem que colocava aqui, ficava flexionando para frente. Mas Deus é tão bom, que eu capotei a caminhonete 2020. Mesmo assim eu tenho outra caminhonete 2012. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você faz, eu estou falando para Deus, irmão, não é para o homem, é para Deus. Ele te retribui, mas é no tempo dele. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos. Deus, a certeza que eu carrego no meu coração é que eu estou pregando para escolhidos aqui hoje. Fecha os olhos de verdade. Fecha os olhos de verdade. Fala alguma coisa com Deus agora. Você está no meio de uma caminhada, de uma jornada. Tailando que plastorederé blandarabla. E você precisa ir até o final. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, por mais que você não aguenta, continue.
continue. Continue. Continue. Companheiro de ministério, continue. Líder de departamento, continue. Cooperador, diácono, esposas, continuem. A Bíblia diz que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. Se esforce, porque Deus não te deve nada. Olha para mim. Eu preciso encerrar minha fala pedindo a oração dos irmãos para conseguir continuar falando à noite. Mas eu tenho 2 minutos para fazer uma pergunta para alguém. Talvez você está afundando, mas você não afogou ainda. Olha para mim, é muito sério isso. E enquanto a vida há esperança. E quem sabe você está aqui hoje. E Deus te poupou em vida. E você se afastou de Deus. Você não é crente, está distante. Você tem coragem de vir aqui à frente para me orar por você? Cadê você? Psiu. Talvez você está à minha frente. Talvez você está ajudando aí no trabalho da cozinha. Eu não sei porque eu não conheço ninguém. Talvez você está ajudando na festa, trabalhando na festa, mas você está desviado da igreja. Ou talvez você está aqui na minha frente. Eu não quero demorar. Eu só queria fazer essa pergunta e devolver para quem é de devido respeito. Quem está parado da igreja ou afastado não é crente e deseja aceitar Jesus. Levante sua mão onde você estiver. Em um gesto de entender o que Deus tem na sua vida. Vem à frente, eu quero orar por você. Cadê você? Eu estou só esperando você vir à frente. Você já podia estar aqui. Ou já podia ter levantado a tua mão. Ou quem sabe dito para alguém do teu lado, me ajuda aí lá na frente. Tem alguém? Se tiver, vem. Eu preciso orar por você. Jovem, homem, mulher, criança, rapaz, moça, ouça a voz de Deus e venha. Eu disse que eu vou devolver. Pastor, ora agora de manhã, irmão, a vontade é grande. Mas como eu disse para vocês, ore por mim para me conseguir à noite. Eu não posso ir adiante. Mas com muito temor e tremor, vem alegrar a Deus agora. Não é a minha vida, não. Eu vou ficar muito feliz você vindo aqui à frente. Mas a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Cadê você? Vem. Se você estiver aqui, vem. Eu vou falar pela última vez, eu já disse isso 2 vezes, mas agora é a verdade. Tem alguém? Deus, muito obrigado.
Obrigado, Senhor, por me permitir estar aqui. Mesmo com essas dores, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, que é na tua casa. Eu poderia estar 14 dias morto, mas o Senhor me guardou, me protegeu. E eu estou aqui, Senhor, pregando a tua palavra. Minha esposa poderia neste momento estar viúva, meu filho órfão. Mas o Senhor protegeu minha vida, guardou. Obrigado, Senhor. Obrigado por retornar a São Domingo, Senhor. Mesmo não da forma que eu queria estar, mas aqui estou, acolhido e amado por esses irmãos tão queridos que eu aprendi tanto a amar eles, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de rever o pastor Rui, um amigo, sua família, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui trabalhando em prol do reino de Deus, Senhor. Que lindo ver isso. Ah, Senhor, o Senhor tirou ele, Senhor, de um lugar que talvez alguém possa pensar que nunca poderia sair um pastor dali. É um lugar tão longe, Senhor, de tudo e de todos. Mas o Senhor escolheu, como escolheu Davi, dentre outros, ó Pai, o Senhor sabe quem escolhe. Continue abençoando ele, seus projetos, ó Pai, a igreja que ele cuida. Abençoe o presbítero Jean, Senhor, a congregação. Abençoe a congregação do Saulo, Senhor. Abençoe, Senhor, do Pedro. Vai abençoando cada irmão, cada obreiro que aqui está. Continue abençoando teus filhos, ó Pai, dê saúde em nome de Jesus. Tome um assento. Irmãos, como eu disse, ore por mim. Eu acredito que eu estou bem melhor do que eu já tive. E, na verdade, eu nem sabia que eu conseguia falar hoje de manhã, mas falei. E creio que à noite, Deus dando graça, vamos continuar falando. E se os irmãos puderem, ore mais uma vez por mim, para que Deus possa continuar falando através da minha vida. O meu muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.